mundo sabe como a Disney é mestre em fazer filmes incríveis e emocionantes. But I'm so sorry. Se você tem ideia de como essas obras eram em suas versões iniciais, já vamos adiantando. Todas eram bem diferentes de seus resultados finais. Eu tô beijo. Divertidamente um sucesso gigantesco pessoal, e uma de suas maiores qualidades com certeza é a história em si, e os personagens que representam as emoções da Riley. Mas isso tudo teria sido muito diferente. No primeiro filme existem 5 emoções: alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. Só que e se em vez de apenas 5, a mente da Riley tivesse mais de 20? Por incrível que pareça, a equipe de produção de fato considerou fazer isso, mas logo mudou de ideia e manteve somente 5. Ainda bem, né? Com tantos personagens, seria difícil dar a devida atenção para todos. O engraçado é que no final das contas, Divertidamente 2 acabou trazendo mais 4 emoções, fazendo com que a protagonista fique com 9 no total, o que ainda é menos da metade da quantidade original que teria na primeira produção. Mas o segundo filme também tinha planos de adicionar outras emoções, como a culpa, o ciúme e a humilhação. Será que esses personagens e outros vão aparecer no futuro da franquia, até a cabecinha da Riley ficar mais lotada do que um ônibus em horário de pico? Se isso acontecer, a mente da coitada vai ficar uma bagunça que só. Mas se eles forem aparecendo aos poucos em cada filme, a gente vai conseguir conhecer cada um direitinho. Se existissem 20 e tantas emoções causando bagunça desde o primeiro filme, a história seria praticamente outra. Mas esse é só um dos 8 filmes da Disney que seriam completamente diferentes. Prepara a sua pipoca. Nem todo mundo sabe, mas Frozen é baseada em um conto de fadas chamado A Rainha da Neve. Só que a história é bem diferente, já que a Elsa é má nessa versão. Originalmente, a Frozen seria bem mais fiel ao material de origem, e portanto o plano era que a Elsa fosse uma verdadeira vilã, ao invés de uma personagem mal compreendida. Ela e a Anna nem mesmo seriam irmãs, mas sim rivais, ou seja, Frozen deveria ser mais parecido com uma história clássica da Disney, em que a protagonista é uma princesa do bem e a antagonista é uma rainha malvada. Mas tudo mudou durante a criação de Livre Estou, a música mais popular da produção e uma das mais legais de todas. Isso porque os envolvidos no longa, depois de escutarem a canção, perceberam que aquela música combinava muito mais com uma pessoa de bom coração do que com uma vilã fria. Se os filmes da Disney normalmente já mudam bastante durante o desenvolvimento, isso não seria diferente com Wish, que foi feito para comemorar o aniversário de 100 anos da empresa. Um dos personagens que mais passou por mudanças foi a Estrela. No filme, ele é um mascote bem fofo, do tipo que veríamos em um manga da Illumination, só que originalmente ele seria capaz de virar uma pessoa. Na verdade, ele poderia se tornar qualquer coisa. Sabe o mais maluco? Outra ideia é que ele fosse o interesse amoroso da Asha, mas, no final das contas, decidiram transformá-lo em algo menos humano. Outra alteração que mudaria tudo é que o avô da Asha faleceria durante o filme, e então Estrela assumiria a aparência dele, só que mais jovem. Isso foi pensado antes da ideia dele ter um romance com a Asha, mas ambas as propostas foram descartadas. Outra personagem que quase foi drasticamente diferente é a Rainha Maia. Em vez de boazinha, ela seria cúmplice dos planos malignos do Rei Magnífico. Ou seja, a gente teria o primeiro casal de vilões como antagonistas principais de um manga da Disney. E como se não bastasse, os dois teriam um gato também maligno, chamado Charo. Sinceramente, todas essas ideias descartadas até pareciam ser interessantes. Você acha que Wish poderia ter sido melhor se a Disney não tivesse mudado algumas dessas coisas? Ou prefere a versão final? Dê a sua opinião. Por incrível que pareça, Moana teve tantas mudanças que no início a história nem seria sobre uma navegadora. Antes disso, a ideia era que o protagonista fosse o Maui, tanto que a história se chamaria O Poderoso Maui. Aqui, a Moana seria só uma companheira do semideus, que estaria em uma jornada para salvar seu namorado. Tudo mudou depois que os 2 diretores do filme fizeram uma viagem de pesquisa até a Polinésia, para descobrir mais sobre a cultura local. Depois da viagem, o filme começou a ser refeito do zero. Por isso, o Maui parou de ser o personagem principal e a Moana tomou o seu lugar. Só que ainda tinha muitas coisas diferentes da versão final. A navegadora teria 9 irmãos, e o motivo do seu pai não querer que ela navegasse seria simplesmente pelo fato da Moana ser uma mulher. Ela não iria embora de casa para devolver o coração de Tefiti, e sim para salvar seu pai e irmãos, que teriam sumido enquanto navegavam pelo oceano. O Rei estaria no filme desde o começo,
Mas ele seria bem diferente. Sabe o galo bobão e maluco que a gente tanto ama? Anteriormente a ideia era que ele fosse um galo muito sério, que anda com a Moana por ser o seu guarda-costas. Imagina só ver um rei casca grossa. Seria incrível. Se bem que o galo maluco da versão final é muito mais engraçado. Sabia que o Woody e o Buzz Lightyear poderiam ter sido completamente diferentes? Isso porque o protagonista de Toy Story seria um boneco de ventríloco, com a aparência de um vaqueiro. Já o parceiro do Woody estava bem longe de ser um herói astronauta moderno. Na verdade, em seu lugar, a gente veria um boneco de chumbo chamado Tinny, o personagem principal de Teen Toy, um curta da Pixar feito antes de Toy Story. E ao invés dos dois disputarem a atenção do Andy, eles iriam iniciar uma viagem para chegar a uma escola de educação infantil, já que é um lugar onde sempre terá crianças para brincar com eles. Esse conceito, ao menos, parece ter sido um pouco reaproveitado para a história de Toy Story 3. O motivo da mudança completa é que o ventríloco era meio assustador e poderia espantar as crianças. Já o Tinny foi substituído porque a Pixar achou que seria bem mais interessante que o parceiro do Woody fosse um brinquedo mais moderno, provavelmente para que eles ficassem bem diferentes um do outro. E foi aí que surgiu a ideia do Buzz Lightyear, um boneco de última geração, com vários acessórios espetaculares. Zootopia já fala bastante sobre preconceito, mas sua versão original era tão sombria que a empresa precisou modificar boa parte da trama. É sério, todos os predadores deveriam ser obrigados a utilizar colares que dão choque neles, sempre que sentissem alguma emoção forte. Isso seria uma parte importante do enredo. Os colares foram feitos para impedir os predadores de ficarem irritados e perderem o controle. Mas a verdade é que eles não poderiam nem mesmo sentir felicidade sem levar um choque em seguida. Ou seja, o preconceito contra ele seria ainda mais pesado. O personagem principal seria o Nick White, enquanto a Judy Hopps teria bem menos destaque. O filme seria sobre ele abrindo uma clínica médica falsa, que serviria para levar os predadores até um parque onde eles poderiam ficar sem suas coleiras. A vilã também passou por grandes mudanças. Na versão final, a gente tem a ovelhinha Bellwether, que parece ser legal no início, e só no final revela que é um lobo em pele de cordeiro. Se bem que, na verdade, ele é um cordeiro mesmo. Só que a vilã deveria ser uma porca chamada Swinton. Ela seria a prefeita da cidade, ao invés do prefeito Leonardo, e teria a obsessão de obter o rosto perfeito. Zootopia poderia ter sido muito mais interessante, mas sua história seria obscura demais para uma animação da Disney, e com certeza assustaria muitas criancinhas. E aí, você gostaria que essa versão tivesse sido lançada? Ou ficaria traumatizada? Bom, eu gostaria. E também ficaria traumatizada. Mas ainda bem que os nossos vídeos curam todos os tipos de traumas. Por isso, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tudo de bom. E se a gente disser que os artistas da Disney imaginaram duas versões de Enrolados antes da final, e a primeira é praticamente outro filme? Pra ter noção, a história começaria no mundo real, e os personagens principais seriam Claire e Vince, dois adolescentes de São Francisco que se detestam. Então eles acabariam sendo levados para um mundo de conto de fadas, onde entrariam nos corpos de Rapunzel e de um príncipe. Já a verdadeira seria transformada em um esquilo, enquanto o príncipe viraria um cachorro. Nessa época, o plano era fazer o filme com animação 2D, mas as produções animadas em 3D já estavam começando a ficar populares, e foi isso que levou a Disney a mudar de ideia. Como todos nós sabemos, esse roteiro foi totalmente modificado para uma história que de fato adapta o conto da Rapunzel. Só que o conceito do mundo real entrando em contato com o universo dos contos de fadas foi aproveitado em Encantada, um filme muito divertido por sinal. Na versão seguinte, a trama já seria bem mais parecida com o que a gente vê no filme, mas teria um tom muito mais sinistro. A maior diferença é que a Rapunzel seria muda, o que faria dela a primeira princesa Disney PCD. Todo o longa se passaria dentro da torre, e ela só escaparia mesmo no final, ao invés de fugir no começo com o Flynn Rider. Inclusive, o ladrão se chamava Bastian, e sua aparência era bem diferente. Ele foi descartado, mas talvez você tenha notado que a Disney reaproveitou a sua aparência na criação do Kristoff de Frozen. Nem mesmo Monstros S.A. escapou de ter mudanças radicais antes de virar um filme de sucesso. A história ia se passar no mundo humano, com um adulto de 30 anos sendo o personagem principal. O protagonista estaria insatisfeito com a sua vida, então os monstros que ele desenhava quando pequeno
ganhariam vida e começariam a segui-lo por aí. Só o protagonista seria capaz de enxergá-los. Então ele começaria a pensar que estava ficando louco. Parece até história de filme de terror, não é? Mas, na verdade, os monstros representariam seus medos de infância e ele faria amizade com as criaturas. Como resultado, elas desapareceriam aos poucos. A outra versão é bem mais parecida com o produto final, embora ainda tenha algumas diferenças. O personagem principal dessa vez seria um monstro chamado Johnson, que não conseguia assustar nenhuma criança em seu trabalho. Em uma missão, ele acabaria trazendo uma garotinha para o mundo dos monstros sem querer. Como a porta que leva para a casa da menina quebrou, ele ficou com ela e começou a utilizá-la para assustar outras crianças, já que a garotinha botava mais medo do que ele. Quando a porta da casa foi consertada, Johnson não contou, porque queria continuar recebendo sua ajuda. Mas é claro que a menina iria descobrir, e os dois iriam brigar, para só depois fazerem as pazes. Então os outros monstros iam descobrir que Johnson estava com uma humana e começariam a caçar os dois. Para fugir, eles passariam pela porta que leva até a casa da menina, só que ela quebraria logo em seguida, fazendo Johnson ficar preso no mundo humano. O final seria a parte mais fofa, já que o monstro e a humana viveriam juntos como melhores amigos até ficarem velhinhos. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!